As eleições municipais deste ano trazem uma novidade: o fim das coligações para vereadores. No caso, dos candidatos a prefeito, continua, mas na hora de votar, então, você pode votar tanto no número específico do candidato como no partido. Mas o que muda em relação ao fim dessas coligações, já que o quociente eleitoral continua? Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Andrei Gonçalves Ferreira, que é assessor jurídico aqui da Câmara, vai explicar para a gente muito bem isso. Andrei, primeiramente, assim, muito falado esse quociente eleitoral. Explica para a gente como que se chega a esse número. Boa tarde, Vanessa. Primeiramente, este número ele é alcançado no final das eleições, após a apuração dos votos, descartados os votos nulos e brancos, são pegos os votos válidos. E estes votos válidos, eles são divididos pelo número de cadeiras. No caso de Ipatinga, são 19 cadeiras. Então, após dividir o número de votos válidos pelo número de cadeiras, chega-se a esse quociente eleitoral, que é o ponto de partida aí para que os partidos saibam quantos vereadores eles conseguirão eleger. Então, após esse número de chegada, que na última eleição foi algo em torno de 7 mil votos, então cada partido político que alcança este número, esse quociente eleitoral, ele tem direito a uma cadeira de vereador. Se o partido alcançar 2 vezes esse número, são 2 cadeiras e assim sucessivamente. O que ocorre também, uma outra grande novidade, é que nós temos a trava nestas eleições de 2020 dos 10%. Não basta que o partido alcance o quociente eleitoral, os votos necessários ali. Os vereadores que compõem este partido, eles também precisam alcançar o mínimo de 10% desse quociente eleitoral. Partindo do pressuposto que o quociente eleitoral for de 7 mil votos, nenhum vereador com menos de 700 votos pode ser eleito, mesmo o partido tendo direito à vaga por ter alcançado o quociente eleitoral. No caso, essa vaga passaria por um novo partido, que seria distribuída nas sobras ali partidárias. Em relação às coligações, até então, quando a gente votava num candidato específico, se ele fazia parte de uma coligação, não necessariamente ele iria assumir, a quantidade de votos que ele recebeu ajudaria como um todo. Exatamente. Quando existiam as coligações partidárias, a vaga pertenceria ao vereador mais votado dessa coligação. Poderia ocorrer de você ter votado em um vereador de um determinado partido, e esse partido ter se coligado com outro, e o vereador de outro partido ser mais votado que aquele eleitor, que aquele vereador que o eleitor veio escolher. Então a vaga ficava com o vereador mais votado da coligação. Agora não é possível mais, uma vez que não existe a coligação partidária, então necessariamente fica com o vereador mais votado do partido. Em relação a essa questão das sobras, como que funciona? Bom, as sobras partidárias, após o preenchimento das vagas pelos vereadores do quociente eleitoral, todos os partidos agora, de acordo com a resolução do TSE e com o Código Eleitoral, seu artigo 109, parágrafo 2º, essa sobra partidária, todos os partidos que disputam a eleição, eles têm direito de participar delas. Então vai ser acrescida ali, eles falam a conta muito 0 mais 1, para ficar mais fácil. Os da contabilidade, eu conversava muito com o contador, hoje eles odeiam essa terminologia, mas na verdade é isso, você vai pegar a votação que o partido obteve e vai dividir pelo número de cadeiras mais 1. Se ele não obteve nenhuma cadeira, você vai dividir exclusivamente por 1. Então, partindo do pressuposto que um partido obteve 11 mil votos, e fez uma cadeira, você vai pegar esta cadeira de vereador que ele elegeu mais 1, são 2, e vai dividir 11 mil dividido por 2, que vai dar uma média de 5.500. Um partido que obteve 5 mil votos, ele vai ter apenas os 5 mil votos dele. Então você terá um partido de sobra de 5.500, um partido de sobra de 5 mil. A vaga pertencerá ao partido com sobra de 5.500 votos. Esta é a nova matemática também aí, que não valiam para as últimas eleições do ano de 2016. Agora, do ponto de vista do eleitor, com essas mudanças, que análise que você faz, ou melhor, que análise que o eleitor deve fazer, que a gente tem esse período até 15 de novembro para pensar bem em qual vereador a gente vai votar? Do ponto de vista do eleitor, sempre o que a gente vê é uma certa revolta de que o vereador mais votado, às vezes, não foi eleito.
Na verdade, por se tratar de sistema proporcional, o que busca é a máxima representatividade da localização. E a representatividade ela tem que ser composta por todos, não só pelos aqueles mais votados, mas também pelos menos votados. Acredito eu que a fim das coligações partidárias, do ponto de vista do eleitorado, ele foi fantástico. Porque aquele eleitor que tem ideologia política, que vota em determinado partido político, ele tem a certeza que quem vai estar sendo eleito é um vereador do seu partido político que defende a sua ideologia, a sua bandeira. Por outro lado, também, nós temos aí com essa nova trava, aí, esse limite de 10%, o fim daqueles candidatos eleitos, né, sem ter uma votação expressiva. Então, se não houver a votação expressiva também, ele não vai ser votado. Então, eu acho que do ponto de vista de quem vota, melhorou muito, por saber que o voto ideológico dele vai ser representado, se não no candidato dele, mas no partido. Mas também mudou muito por saber que aquelas pessoas sem representatividade nenhuma, que não obtiveram uma votação satisfatória nas urnas, não conseguirão ocupar a cadeira de vereador mesmo que o partido tenha alcançado a vaga. Pois é, os especialistas falam que isso pode beneficiar os grandes partidos, né? Exatamente. Aí, já que você fez a pergunta, uma pergunta muito oportuna, o que eu vejo que houve aí talvez um entendimento equivocado da grande maioria dos eleitores, até mesmo dos políticos. A gente vê isso até pela formação partidária. Quando a gente olha aqui para a nossa cidade, nós temos 418 vereadores. Porque eles imaginam, não sei o que passou, assim, o que eles imaginaram, mas eles pensaram só na possibilidade de eleger um vereador sem o quociente eleitoral. Só que existe o limite da trava de 10%. Então nós temos o risco aí de um partido até alcançar o quociente eleitoral, mas não obter ali o limite, né? Não ter nenhum candidato ali que obtiveram os 10%. Então tornou muito importante o famoso medalhão, aquilo que eles falam do medalhão. Hoje todo partido político ele precisa de ter um puxador de votos no legislativo. Um partido político sem puxador de votos no legislativo, ele corre o risco ou de não alcançar o quociente partidário, ou de alcançar o quociente partidário e não ter um candidato que obtenha ali o mínimo os 10% dos votos necessários para ser eleito. Então, desse ponto de vista que os analistas pressupõem e colocam que vão favorecer os grandes partidos. Até mesmo porque também tem a questão da distribuição do fundo partidário. Isso vai interferir em uma série de coisas. Porque os partidos que não obtiverem uma votação mínima dentro do eleitorado nacional, dentro dos estados, eles não terão direito ao fundo partidário nas eleições de deputado. Então isso, eles entendem que forçará cada vez mais os partidos, com o fim da coligação, os candidatos se agruparem, a buscarem o mesmo partido para conseguir essas duas coisas, o quociente eleitoral e os 10% dos votos válidos. E automaticamente, quando a gente partir para uma eleição federal, o direito de receber o fundo partidário aí. Então, essa eleição é ímpar, é a primeira, como os outros, nós não vamos ter que aguardar ela para poder responder com 100% de certeza, mas eu acredito sim que ela vai beneficiar os maiores partidos, porque são os partidos que obtêm esses candidatos medalhões e vão conseguir fazer aí a roda girar dentro do quociente eleitoral por mais de uma vez e vão conseguir ter candidatos com mais de 10% dos votos válidos para ocupar essas cadeiras. Muito obrigada pelas informações, pelas análises, Andrei. Zug conteúdo o tempo todo.